Olá pessoal, tudo bem? Então, nesta aula, nós vamos falar um pouquinho de introdução à estrutura da matéria. Gente, do que as coisas são feitas? Né? E o que são os átomos? A gente já parou para se perguntar como que surgiu, não como que surgiu, mas como que as coisas são feitas? Como que essa matéria ela é estruturada? E como se comportam os átomos? Não é isso, pessoal? Então a gente vai tentar estudar, fazer um raio-x do átomo. Então a gente a gente tem os átomos. Átomos, eles se ligam, eles formam ligações e formam moléculas. E essas moléculas também, elas formam ligações e formam substâncias. E essas substâncias, pessoal, que surge a matéria. E a matéria, pessoal, surge um corpo, ok? Então, essa aqui é a pirâmide de tudo que existe no universo. Tudo que existe é formado, pessoal, por átomos. Então, a gente olha aí um átomo, né? A gente aqui é um modelo de um átomo. Então, a gente tem um átomo, a gente tem um núcleo, e no núcleo vão orbitar o elétron, que a gente fala de eletrosfera ou nuvem eletrônica. O que forma os átomos? Os gregos antigos foram os primeiros a saber que a matéria é formada por tais partículas, as quais chamaram átomo, que significa indivisível. Então, até então, eles achavam que o átomo ele não tinha divisão. E os átomos, porém, são compostos de partículas menores ainda. E nós vamos estudar aqui os prótons, nêutrons e os elétrons. Tem outras partículas subatômicas também. Porém, isso fica para quem for fazer graduação, quem for se especializar na área, ok? Então, Demócrito foi um filósofo da natureza. Ele presumiu que todas as coisas eram constituídas por uma infinidade de partículas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna e imutável. A estas unidades mínimas, Demócrito deu o nome de átomos. A palavra átomo significa indivisível. Então, pessoal, o modelo que usamos hoje começou a ser construído há cerca de 200 anos. Então, nós vamos analisar aqui, pessoal, a evolução dos modelos atômicos. Então, Demócrito imaginou o átomo como uma bola maciça e indivisível. Dalton, ele é baseado em Demócrito, ele imaginou a bola de bilhar. Bola de brilhar. E ele diz o seguinte: a matéria é formada por átomos que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Então, Dalton faz a analogia à bola de bilhar, de bilhar, né? Aquela bola que se usa, né, parecida com aquela bola de jogo, né? 100 anos após, Thomson ele começou ele, em seus experimentos, ele descobriu que existiam partículas negativas que compunham a matéria. Então, isso significava que o modelo de Dalton estava errado, porque o átomo seria divisível. Então, Thomson descobriu partículas, né, negativas. Então, ele já, peraí, se no átomo tem partículas negativas, então o átomo ele não é indivisível, ele é divisível, ele pode se dividir. Então,
Thomson concluiu que o átomo é constituído de uma partícula esfera de carga positiva e não maciça, incrustada de elétrons, que no caso são partículas negativas, de modo que a sua carga elétrica total é nula. Então, imagine lá um panetone. Quem já imaginou o panetone? Né? Então, o panetone, ou o pessoal fala bolo de passas, né? Mas eu prefiro falar panetone, parece mais um panetone. E ele é uma bola maciça, positiva, e tem as pontinhas, que seria aqui as frutinhas do panetone, seria os elétrons, né? A carga negativa. Então, assim que Thomson imaginou, é o átomo. 8 anos depois, Rutherford, ele imaginou o seguinte, pessoal. Ele fez um experimento e ele descobriu, pessoal, que o átomo, ele não só tem partículas, não só ele é vazio, ele é um grande vazio, e tem partículas negativas, como também ele tem um núcleo, pessoal. E ele diz o seguinte, resumindo, né? O átomo é descontínuo e é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. E já é a primeira alusão à eletrosfera, né? Os elétrons ali orbitando em volta do núcleo. E o núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A eletrosfera é uma grande região vazia onde os elétrons, pessoal, ficam girando ao redor do núcleo. 2 anos depois, pessoal, estudando Rutherford, 2 anos depois, Bohr, semelhantemente propôs um modelo semelhantemente ao de Rutherford. Mas Bohr, ele fez algo diferente. Por quê? Porque a Rutherford entendeu que os elétrons orbitavam de forma circular. Rutherford não. Ele diz o seguinte: os elétrons movem-se em órbitas circulares e cada órbita apresenta uma carga bem definida e constante para cada elétron e para cada elétron de um átomo. Então, pessoal, ele já fez essa outra visão, essa outra definição de átomo. Ok, pessoal? E aí a gente tem no modelo atual os elétrons, ele não é nem é uma partícula nem uma onda, a gente considera ele como uma partícula onda, e ele está em orbitais e ele está aqui, ó, na eletrosfera. Ok, pessoal? Então, esse aqui é a evolução dos modelos atômicos. E o modelo de Rutherford e Bohr, né, juntando os dois modelos, a gente tem um núcleo, e no núcleo está os prótons e os nêutrons, e na parte mais externa está a eletrosfera, onde mora, né, ficam os elétrons. Então, no centro de um átomo está o seu núcleo, nele encontramos os prótons e nêutrons. Os elétrons orbitam em torno do núcleo da eletrosfera. Os elétrons com carga negativa giram em alta velocidade ao redor do núcleo. Então, daqui é uma definição de um átomo. O átomo de hidrogênio. Aqui os modelos de átomo, né? Então, a gente tem o berílio, né, com o núcleo dele, 4 elétrons orbitando em volta do núcleo. A gente tem o boro, a gente tem aqui o lítio com o seu núcleo e 3 elétrons orbitando o seu núcleo, e por aí vai. Pessoal,
número de prótons. Símbolo atômico, pessoal, como que eu vou identificar um átomo? Como que eu chego? Quando a gente olha um símbolo, a gente fica meio perdido com tanto número, como é que quem é quem? Então vamos lá, pessoal. Aqui está o símbolo do ferro. Então, Fe é o símbolo dele, ferro é o nome. Aqui é a distribuição eletrônica. E aqui a gente tem o número atômico, que é 26, ok, pessoal? Então, o número de prótons, ou seja, o número de carga positiva, é igual ao número de carga negativa no estado fundamental, tá, pessoal? Um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? P é igual a E. Então, se P é 26, se o número de prótons é 26, o número de elétrons também é 26. Exemplo do átomo de lítio, pessoal. Se o átomo de lítio tem 3 prótons, um átomo eletronicamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se prótons é 3 e P é igual a E, então o elétron também, a quantidade de elétrons vai ser 3. O número atômico, pessoal, é igual ao número de prótons, pessoal. O número atômico é representado pela letra Z. Cada átomo tem o seu número atômico. O número atômico, Z, é a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo. Ok? Átomo de sódio. O átomo de sódio tem 11 prótons. O número atômico, Z, do átomo é igual ao número de prótons. Então, se o número atômico, se Z é igual a P, se o número atômico é igual ao número de prótons, então se P do sódio é 11, então Z do sódio vai ser 11 também. Então tá aí o sódio. Característica das partículas, pessoal. O próton tem carga elétrica positiva e massa unitária. O nêutron não tem carga elétrica, mas tem massa unitária. Elétron tem carga elétrica negativa e quase não possui massa. Relação entre as partículas. O núcleo tem próton e nêutron. O próton é positivo, o nêutron tem carga nula, a massa 1 para 1. Na eletrosfera, a gente tem os elétrons e ele é negativo. 1 para 840. Aqui, pessoal, é a tabela periódica. Distribuição eletrônica, pessoal. Na eletrosfera, os elétrons orbitam em torno de núcleo, ocupando regiões denominadas níveis de energia ou camadas eletrônicas. Os elétrons movem-se para qualquer lugar na camada e às vezes até salta de uma para outra. Quando salta para dentro, libera energia. Para saltar até uma camada mais externa, precisa absorver energia. Então, os níveis os níveis são designados pelos números de 1 a 7, em letra maiúscula. Então, K é a primeira camada depois do núcleo, L é a segunda, M é a terceira, N é a quarta, O é a quinta, P é a sexta e a camada Q é a sétima camada. Distribuição eletrônica, pessoal. Na distribuição eletrônica, Luiz Pauli ele fez uma distribuição para organizar a tabela periódica. Então, ele organizou os elétrons em camadas, em níveis e subníveis, ok? Então, a gente tem as camadas, a gente tem o número de elétrons em que cada camada comporta. Então, a camada K só comporta 2 elétrons. Eu posso botar 3, 4, 5 elétrons na camada K? Não, eu só posso botar um elétron ou 2 elétrons. Na camada L, eu só comporto 8 elétrons.
Eu posso botar 10, 11? Não, eu só posso botar um número até 8. Eu posso botar 6, posso botar 5, posso botar 1, mas não posso botar mais de 8. E assim sucessivamente, pessoal, até a camada Q. Aqui estão os níveis e aqui estão os subníveis. A camada S, que é a camada só comporta 2 elétrons, o subnível P são 6 elétrons, o subnível D são 10 e o subnível F são 14 elétrons. Então, aqui, nível de energia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a camada, e o número máximo de cada elétrons para cada camada. Em qualquer átomo, exceto no paládio, o número de elétrons da última camada não ultrapassa 8. A camada K comporta no máximo 8 elétrons. Então, pessoal, a gente aqui, olha aqui o ser humano e a gente analisa o seguinte. Oxigênio, os principais elementos do corpo humano. Então, só de oxigênio, o corpo humano tem 65%, pessoal. O carbono é 12%. O hidrogênio, 9,5%. Perdão, o carbono, 18,5%. O hidrogênio, 9,5%. O nitrogênio, 3,2%. Está aqui, ó, no amarelinho aqui. E outros, pessoal, é a metade do pé aqui, ó, 3,8%. Ok, pessoal? Então, olha quanto de oxigênio o nosso corpo ele precisa para funcionar. E isso aí é um átomo. E aí as referências que eu busquei para montar essa aula, ok? Pessoal, número atômico. Pessoal, número atômico, ele é dado pela letra Z, tá, pessoal? Indica a quantidade de prótons do átomo do elemento. Por exemplo, magnésio, Z dele é 12. Se Z é igual a P, P também vai ser 12, ok? Número de massa, pessoal, é indicado pela letra A. É a soma das massas unitárias dos prótons com a dos nêutrons. A é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Pessoal, P, Z não é igual a P, então A, eu poderia dizer que A é Z mais N, ou seja, o número atômico mais o número de nêutrons. Por exemplo, o magnésio tem a massa de... Então, pessoal, o magnésio, o A dele, o número de massa dele é 24. Massa, gramas, né? 24 gramas. Pessoal, isóbaros. Vamos falar de isonomia dos átomos, né? Isóbaros, pessoal, ó, iso vem de igual, B vem de barro, barro lembra massa. Então, os isóbaros são átomos distintos, são elementos químicos que apresentam o mesmo número de massa, ou seja, o A deles são iguais, mas diferem de número atômico. A não é P mais N, pessoal? Então, por exemplo, o potássio. O número de massa do potássio é 40. Por quê? Porque eu sei que é 40, porque eu tenho 19 e 40 no elemento do potássio. O número de massa é um número maior. Então, 40 é o número de massa do potássio e o Z do potássio é 19. E o cálcio, pessoal? O cálcio eu tenho 40 e 20. Quem é Z, quem é A? Z é o número menor, então é o 20, o número atômico, e o 40 é o número de massa. Então, a massa do potássio é a mesma massa do cálcio, 40. Então, a gente diz que eles são isóbaros. Isótomos. Iso, pessoal, vem de igual. E P, isótopos, ó, P vem de prótons, então igual número de prótons. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, o número atômico, né, Z, mas se diferenciam em número de nêutrons.
Então, ele vai ter o mesmo número de prótons, mas o número de nêutrons vai ser diferente. Então, a gente tem o hidrogênio, 2 tipos de hidrogênio, e a gente está vendo aqui, pessoal, aqui a gente tem A e Z tem o mesmo valor, né? Vale 1. E aqui é A e Z, ou seja, o Z desse hidrogênio aqui é 1 e o Z desse também é 1. Z não é igual a P, então eles têm o mesmo número de prótons. Pessoal, isótonos. Pessoal, mesma coisa, ó. Iso vem de igual, né? N, isótonos, N, esse N aqui, pessoal, lembra número de nêutrons, lembra nêutrons, né? Então, iso igual N de nêutrons. Então, juntando as duas palavras, igual número de nêutrons. Isótomos são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons no núcleo, mas se diferenciam no número atômico e no número de massa. Então, eu tenho aqui como exemplo, pessoal, o cloro e o cálcio. Então, o cloro, o número de nêutrons, se A é N mais P, pessoal, N vai ser o quê? A menos P, correto? A menos P. Quanto que vale A do cloro? Sempre o número maior, tem 37 e 17, o número maior não é 37, então ele vai ser a massa. A massa do cloro é 37 e o número de prótons? 17. 37 menos 17, o número de nêutrons vai ser 20. E o do cálcio, pessoal, eu tenho 20 e 40. 40 é o número de massa, vai ser o meu A, e 20 vai ser o meu P, o número atômico. 40 menos 20, 20 também. Então, o cloro e o cálcio, eles são isótonos. Eles têm o mesmo número de prótons. Isoeletrônicos, pessoal, novamente, iso vem de igual. Eletrônicos lembra de elétrons, pessoal. Então, tem o número de são elementos que têm o mesmo número de elétrons. Átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons, que são os isoeletrônicos. Então, a gente tem aqui o neônio, o cátion do sódio e o ânion do oxigênio. Então, eles têm o mesmo. O neônio tem 10 elétrons, porque P não é igual a Z, e Z não é igual a E, e o E do neônio não é 10, então ele tem 10 elétrons. O sódio, pessoal, ele tem 11 elétrons, mas ele tem 11 prótons, mas ele tem 11 prótons, o Z dele é 11 e o elétron dele é 11 também, só que ele perdeu um elétron, porque aqui ó, ele está um cátion, ele está com a carga positiva, então ele perdeu um elétron. Então 11 elétrons menos um que ele perdeu ficou com 10. Então o neônio tem 10 elétrons, o sódio tem 10 elétrons. E o oxigênio? O oxigênio, o Z do oxigênio é 2, é 8, perdão, o Z do oxigênio é 8. O P do oxigênio, o número de prótons do oxigênio é 8. E o número de elétrons do oxigênio também é 8. Mas aqui, ó, pessoal, ele é um ânion, ele é um oxigênio 2-. Significa que ele tem 2 elétrons a mais que o próton. Então, 8 elétrons mais 2 que ele recebeu, então 10 elétrons. Então, o neônio, o cátion, o sódio, o ânion e o oxigênio, eles três são isoeletrônicos, eles têm o mesmo número de elétrons. Pessoal, eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês. A gente tem o número atômico, o número de massa, o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons, né? Z, A, P, N e E. Os isótopos, eles vão ter o mesmo número de Z, eles vão ser diferentes no número de massa, eles vão ter o número de prótons iguais, eles vão ter o número de nêutrons diferente e o número de elétrons iguais. O isóbaro,
ele vai ter um Z diferente, o número de massa vai ser igual, o P vai ser diferente, o número de nêutrons vai ser diferente e o número de elétrons também é diferente. Os isótomos, ele vai ter o Z diferente, o A diferente, o P diferente e o N, que é o número de nêutrons iguais, e o E diferente. E os isoeletrônicos, átomos ou íon com o mesmo número de elétrons. Ok, pessoal? Aí é um átomo, a representação que a gente, por experimentos, a gente imagina, né? A gente chegou à conclusão que de um átomo, da figura de um átomo. E aqui são as referências que eu busquei para mais essa aula. Até a próxima aula e vamos seguir agora com a resolução de exercícios.